Que estejamos todos na paz e nas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, a nos acompanhar em mais uma conversa, em mais uma palestra, no dia de hoje, pedindo que Jesus esteja conosco, a me auxiliar, permitindo o amparo de professor Eurípides, de Barçanufo, de irmão Hamed, para que eu não diga nenhuma incerteza, nenhuma inverdade, e que eu consiga me expressar e expor as palavras certas para que leve a todos uma reflexão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as lesões que as nossas atitudes e que as nossas palavras podem causar em nosso semelhante. Muitas das vezes nós não nos preocupamos com o que nós dizemos, com o que nós fazemos para com o nosso semelhante. Muitas das vezes nós esquecemos que o nosso semelhante, que o nosso irmão, que o nosso amigo, que o nosso próximo, tem igualmente a nós sentimento. E quando nós ferimos esse sentimento, nós criamos uma lesão que pode marcar aquela pessoa, aquele espírito, até os últimos dias de sua vida corpórea e até mesmo ficar gravada no seu perispírito, causando uma mancha que pode transformar essa pessoa em uma pessoa deprimida, em uma pessoa que se afasta de todos os outros, pode se sentir uma pessoa que está sempre se diminuindo, se sentindo inferior a todos. Então é muito importante que nós tenhamos o cuidado com as nossas palavras, porque nós somos responsáveis por cada ato, por cada ação, por cada palavra que nós direcionamos aos nossos semelhantes. Nós precisamos tomar cuidados para não ser um instrumento de dor na vida do semelhante. Nós precisamos tomar cuidado com a maneira com que nos expressamos, com a forma com que dizemos as verdades, as nossas verdades, para o nosso irmão, para o nosso companheiro de jornada. Nós estamos juntos com todos em uma jornada terrena, não por um mero acaso, mas por uma questão de aprendizado, uma questão de reajuste, uma questão de aprimoramento de vivência. Isso nós devemos pensar até na maneira com que educamos os nossos filhos, com que conversamos com ele, com que expomos os nossos ensinamentos, da forma que orientamos ele um caminho, para crescer espiritualmente na vida, na presente encarnação. Nós somos responsáveis uns pelos outros. E nada nos foge ao compromisso
perante Deus. E se ali não houver o respeito, não houver o carinho suficiente, nós vamos criar feridas que vai levar os nossos filhos para o resto da sua vivência, marcados pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. É preciso que nós saibamos educar com amor, educar com palavras verdadeiras, ensinando o que é certo, mas abstendo-nos de gritar com a criança, de expô-lo em constrangimento perante aos outros e medirmos muito bem as nossas palavras. Não devemos ameaçá-los. Se você não fizer isso, eu vou embora, eu vou morrer, eu vou sumir. Ou outras palavras até mais duras, ou espancamentos. Isto causa uma ferida no sentimento dessa criança que vai por uma vida e que ela pode transferir mais tarde para os seus filhos, para os seus relacionamentos afetivos. Então nós temos que ter o cuidado, a sabedoria de sermos conselheiros, de sermos amigos, de saber expor as verdades, mas com sabedoria. Os mestres, os professores, né? Pessoas que têm uma profissão, que dá a todos a sua profissão, uma profissão. E os mestres, os professores, têm que ter ainda mais sabedoria, principalmente aqueles que lidam com as crianças na sua primeira fase, no seu primeiro contato com a vida fora do aconchego do pai, da mãe, dos avós, fora do lar. Esses, então, não tem nem como dizer o quanto eles têm responsabilidade perante essas crianças. Eles já estão constrangidos porque estão fora da sua casa, porque estão fora daquele aconchego, daquele ambiente que estão acostumados desde que vieram ao mundo. É preciso que o mestre, que o professor tenha carinho, que saiba conversar com seus alunos, que saiba passar para eles a confiança, que saiba passar para eles aquele sentimento de que são queridos, que são bem-vindos ali também. O mestre, o professor, que grita com os seus alunos, pode constranger a essa pessoa o resto da vida, se tornar uma pessoa que se sente excluída, tirando a ele a liberdade de questionar, de perguntar, de procurar saber, porque foi reprimido nos primeiros momentos de aprendizado, tornando a vida dessa criança futura, do futuro adulto, que é esta criança do hoje, em uma vida adulta, com restrições, uma vida adulta com constrangimentos, porque feriu, porque magoou, porque criou um campo, uma barreira no psicológico da criança. Bem no início, bem no momento em que a criança começava a despertar para conhecer, para saber que existe um mundo além do aconchego do lar, né? Que existe uma vida que ele tem que enfrentar a partir daquele momento. Então é muito, muito necessário que os professores
exerça a sua profissão por amor. Saiba levar a criança para um conhecimento, para um respeito, para um começo de vida junto à sociedade com carinho, ensinando que todos devem ser respeitados e que cada um tem o seu grau de compreensão, maior, menor, que uns exigem mais paciência, enquanto outros já estão um pouco mais evoluídos e têm mais facilidades de aprender, mas que são iguais, que não existe diferença. O professor tem que se capacitar para fazer, para executar o seu trabalho com sabedoria, com amor, fazendo dessa criança um espírito que vai iniciar sua vida junto à sociedade e que vai percorrê-la, né, com igualdade a todos, sem ser constrangidos. O professor tem que ter a arte da palavra, a arte da sabedoria, do conhecimento, para preparar aquela criança para a vida em sociedade. E todos nós precisamos, igual o pai, a mãe, o mestre, né, o professor, nós precisamos também de aprender a respeitar, aprender a viver em sociedade, aprender a viver com as outras pessoas, sabendo que eles têm sentimentos e que, quando nós proferimos alguma crítica, alguma brincadeira sem graça, com comparações que fere, que machuca, que humilha, nós podemos levar essa pessoa ao suicídio, a uma depressão profunda. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelaquele que passa por nós na presente encarnação. E assim sendo, nós precisamos aprender a dialogar, a conversar, a manter o respeito mútuo, mostrando a eles o nosso ponto de vista, mas sem atingir o seu sentimento. Porque não existe nenhum espírito encarnado que não seja dotado de sentimento. E quando nós ferimos, quando nós machucamos esse sentimento, nós criamos uma ferida. E essa ferida vai levar muito tempo para ser cicatrizada. E às vezes nem o será. Às vezes esse espírito vai retornar ao plano, né, de espírito com aquela marca, com aquele sentimento ferido, com aquela mágoa, com aquela tristeza. Pode parecer insignificante, mas as palavras têm um peso muito grande em nossas vidas e na vida daqueles que nos acompanham. Então, nós temos que compreender que não podemos ferir os corações e sair simplesmente, aconteceu, passou, não fiz por mal, não tive a intenção. Não é isso.
Você não fez por mal, você não teve intenção, mas você fez. E com certeza você vai ser responsável por isso. Porque nas leis do homem não existe algo que te cobre, que você seja gentil com os outros. Mas nas leis de Deus, sim, existe. E você será chamado a responder pelo aquele ferimento que você causou no psicológico, no sentimento do seu companheiro de jornada, no seu amigo, no seu colega de trabalho, no seu filho, no seu marido, na sua esposa, na sua mãe, no seu pai, no seu irmão. É por isso a necessidade de aprender a respeitar aqueles que estão junto com você. Eu nasci assim, eu não vou mudar. Você nasceu assim, mas você precisa mudar. Mudanças são sinal de evolução. As mudanças interiores para melhor que nós fazemos dentro de nós, dentro do nosso conceito de vida, significa que estamos caminhando para uma evolução espiritual, para uma dignidade moral. Eu acredito que todos já tenham passado por constrangimentos, né? Através de uma brincadeira, através de uma palavra, através de um chamado de atenção de um professor, de um pai, de um companheiro de trabalho, de um chefe. Eu acredito que todos nós já tenhamos sentido, né, no nosso coração, aquela vergonha, aquele constrangimento, porque o nosso pai, o nosso professor, o nosso chefe não soube nos dizer que o que estávamos fazendo não estava certo, ou não soube nos ensinar com palavras sem ferir o nosso sentimento. Então, se nós nos sentimos envergonhados, nos sentimos melindrados, com razão, é claro, né? Por que nós vamos querer repetir isso com o outro? Acaso não tem ele os mesmos sentimentos que nós? De vergonha, de dor, de humilhação, de orgulho. É por isso que nós precisamos refletir muito diante das nossas decisões, diante das nossas atitudes, diante daquilo que nós vamos fazer para com o nosso próximo, né? No casamento, quantas vezes não se fere, não se mexe com a afetividade da pessoa? Quando a pessoa vai unir-se em matrimônio, deve pensar muito bem se quer unir aquela pessoa por amor ou pelo prazer carnal ou pelo financeiro. Não se pode inconsequentemente chegar a um matrimônio pelo desejo carnal ou pelo estado financeiro, pelo status financeiro. Casamento só pode ser realizado por amor. E infelizmente nós estamos vendo nos dias de hoje que na maioria das vezes não se predomina a afetividade, porque não existe mais o respeito entre o cônjuge.
Não existe mais aquele carinho, aquele compromisso entre os companheiros. Falta paciência, falta convivência, falta a compreensão para com os defeitos do outro. E a qualquer situação que lhe fira um pouquinho o sentimento, já é motivo de uma separação, esquecendo que a afetividade ali vai ficar lesionada. De um ou de outro, vai criar-se uma ferida que pode dar, em consequência, depressão, um suicídio, porque às vezes a pessoa está tão apegada, tão acostumada a viver, né, a amar e ter a presença daquele companheiro ali, que se perde num ato de desespero. O casamento também pode causar feridas afetivas para uma vida inteira para os filhos, porque muitas das vezes o pai esquece que não existe ex-pai, que o pai é pai, desde a fecundação do óvulo até o desencarne e até depois do desencarne. Ele é pai. A mãe, da mesma forma. E em relação, às vezes, de uma separação, é os pequenos, é os filhos que vão ter a maior ferida afetiva, porque vão sofrer por parte dos pais o desapego, vão separar e vão separar-se também do filho. Muitas das vezes acontece. O casamento se desfaz, os filhos estão ali, mas nem o pai nem a mãe se acham no compromisso. Não vê que o filho foi feito na hora de um ato que foi prazeroso para eles, mas que foi dado a eles um espírito com o compromisso de ser amado, de ser educado, de ser orientado numa vida. Então, diante do término de um relacionamento, a maior ferida afetiva que se fere, que se deixa marcado, é na vida dos filhos. Embora o pai ou a mãe, ou os dois, possam também estar efetivamente, sentimentalmente feridos, é necessário que, para unir-se ao matrimônio, não meça o tamanho do prazer sexual, nem a força, o poder do aquisitivo financeiro, mas se meça, se pese, se reflita nos momentos que virão juntos, de alegria, de tristeza, de doença, de preocupação. Veja se o coração está preparado para viver esses momentos juntos. Porque a vida nos cobra a cada minuto de nossas ações e nos traz a reação por causa e efeito. Seja dentro do lar, com os filhos, com o marido, com a esposa, seja no seu trabalho, na sua profissão, seja você um profissional da área de educação, é preciso saber
que para aquele compromisso que a vida te chamou, você tem que se preparar com amor, com respeito, com gostar, com carinho e com a preocupação, não com você, mas com aqueles que vão estar caminhando com você. Temos que aprender que todo mundo, todo espírito encarnado tem sentimento. E que todo espírito encarnado tem dor, tem sofrimento. Somos todos criaturas de Deus e precisamos aprender a viver melhor, a sermos melhores, a fazer melhor aquilo que pegamos, que assumimos em compromisso com a vida terrena. Precisamos nos preocupar com o sentimento das outras pessoas. Precisamos definitivamente entender que todos necessitam de ser respeitados e precisa de nossa sabedoria para vivermos harmonicamente em sociedade. Harmonicamente dentro do nosso lar. Harmonicamente. Com todos. Porque todos que transitam por esse planeta maravilhoso são iguais. São iguais. E se eu tenho dor, se eu tenho tristeza, se eu tenho felicidade, se eu tenho angústia, se eu tenho vontade, o meu vizinho do lado também tem. Aquele meu irmão em Cristo do outro lado do mundo também tem. E que, independente do credo, da raça, somos iguais. Não em físico, mas em sentimentos, em verdade, em vida. E a vida é um instante só, mas tem uma sequência, além da nossa vida corpórea, que vai nos chamar a prestar conta das nossas atitudes, das nossas realizações, boas ou más. Eu espero que eu tenha sabido me expressar, né? A levar a vocês palavras que vão convidá-los a uma reflexão. Se já fazem tudo isso, né, pelo qual a gente conversou hoje, a se aperfeiçoar ainda mais, né? Sabendo que a vida é uma constante evolução. Se ainda estão falhando em alguma parte, vão passar a refletir e a fazer melhor, nos clamando sempre o auxílio dos benfeitores espirituais e do Mestre Jesus a nos auxiliar nas nossas melhorias espirituais e evolutivas. Fiquem todos com Deus, na paz e na luz do Espírito Santo. E todos sobre as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.